Você já parou para pensar no que são os logaritmos? Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e neste InMath a gente vai definir os logaritmos. Nos InMaths 31, 36, 46 e 50, a gente definiu a operação de potenciação. No InMath 55, a gente viu que sendo A um número real positivo, para todo x real, existe a potência A elevado a x. No InMath 57, a gente viu que essa potência assume um valor único. No InMath 61, a gente viu que toda potência de base positiva é um número positivo. No InMath 83, a gente viu que sendo A um número real positivo, todo número real positivo é a potência de base A de alguém. E no InMath 85, a gente viu que expoentes diferentes resultam em potências diferentes. Pois bem, dado A um número real positivo diferente de 1, para cada x real positivo, a gente define o logaritmo de x na base A pelo número y, onde y é o número tal que A elevado a ele é igual a x. A é chamada de base, x é chamado de logaritmando e y é chamado de logaritmo. A definição de logaritmo suscita alguns questionamentos e permite algumas observações. O logaritmo está bem definido? Ele existe? Ele é único? Quando a gente pergunta se ele existe, a gente quer saber se todo número real positivo possui logaritmo. Dado A um número real positivo diferente de 1, para cada x real positivo, existe um número y, onde y é tal que A elevado a ele é igual a x? Por exemplo, dado A igual a 2 e x igual a 8, por que temos a certeza de que existe logaritmo de 8 na base 2? Essa não é difícil de responder, porque a gente consegue exibir explicitamente um número tal que 2 elevado a esse número é igual a 8. Ou seja, a gente mostra explicitamente que existe o logaritmo de 8 na base 2. No entanto, no caso de A igual a 2 e x igual a 5, o que garante que existe o logaritmo de 5 na base 2? A gente não consegue exibir explicitamente algum número real y, tal que 2 elevado a y é igual a 5, através apenas de operações aritméticas. Por que podemos então garantir que esse tal número existe? Esse y é único? Se existirem mais de um y, digamos, um y1 e um y2, tais que A elevado a y1 é igual a x e A elevado a y2 também é igual a x, então o logaritmo de x na base A teria mais de um valor, o que, é claro, faria do logaritmo uma função multivaluada. Por exemplo, se existirem dois valores diferentes, y1 e y2, tais que 2 elevado a y1 é igual a 5 e 2 elevado a y2 é igual a 5, então logaritmo de 5 na base 2 teria mais de um valor. Por que a base do logaritmo tem que ser positiva? Por que a base do logaritmo tem que ser diferente de 1? Por que não se tem logaritmo de número negativo ou de zero? Um outro questionamento é: qual a origem dos logaritmos? Por que definir uma operação dessa forma? Bem, no InMath 83, a gente viu que o conjunto imagem de qualquer função exponencial é o conjunto de todos os números reais positivos. Isso garante que todo real positivo x seja a imagem de alguém. Em outras palavras, sendo A real positivo diferente de 1, o fato de todo número real positivo x ser a potência de base A de alguém faz com que todo número real positivo possua logaritmo de base A. No InMath 85, a gente viu que qualquer função exponencial é injetiva, ou seja, expoentes diferentes resultam em potências diferentes. Logo, para cada x real positivo, não existem y1 e y2 diferentes, tais que A elevado a y1 é igual a x e A elevado a y2 também é igual a x. Assim, potências iguais só podem vir de expoentes iguais. Por isso, cada x real positivo possui logaritmo único.
Por que a base do logaritmo tem que ser positiva? Bem, a gente definiu o logaritmo de qualquer número positivo x como o expoente ao qual devemos elevar a base para se obter x. Como a potência de expoente real qualquer foi definida apenas para bases positivas, consequentemente, a base do logaritmo, que é a mesma da potência, tem que ser positiva. Por que a base do logaritmo tem que ser diferente de 1? O logaritmo ser único, ou seja, não ser uma função multivaluada, é consequência do fato de a função exponencial ser injetiva. Isso só ocorre quando a base da potenciação é diferente de 1. Se a gente fosse definir logaritmo de base 1, então só teria logaritmo de 1 e ele seria igual a qualquer número real, o que é sem sentido. Por isso, a base do logaritmo tem que ser diferente de 1. Por que não se tem logaritmo de número negativo ou de zero? Bem, até se pode ter logaritmo de número negativo, mas isso é feito com uma outra definição, que, embora tenha relação com o que a gente viu aqui, é diferente. A maneira de se definir logaritmo de número negativo utiliza números complexos. Essa fica para vídeos futuros. Logaritmo de zero até pode ser definido também, mas aí a gente precisa de números transreais. Esse também é tema para muitos outros IMAFs. Como a gente já comentou no IMAF sobre o número de Euler, os logaritmos surgiram como uma ferramenta para facilitar as contas de multiplicação de números muito grandes numa época em que ainda não existiam as calculadoras eletrônicas. Dê uma olhada lá no IMAF 113. A gente pode ainda fazer algumas observações sobre logaritmos. A primeira é que logaritmo é o inverso da exponencial. Isso significa que, dados dois números reais, x e y, sendo y qualquer e x necessariamente positivo, segue que o log de x na base a é igual a y, se e somente se a elevado a y é igual a x. O log de x na base a é igual ao y, se e somente se a elevado a y é igual a x. Dentre todas, duas bases para logaritmos se destacam em especial. Uma delas é o número 10. Numa época em que as calculadoras eletrônicas ainda não existiam, as tabelas de logaritmos eram muito utilizadas. Por ser a base do nosso sistema de numeração, o número 10 se mostrou uma excelente base para essas tabelas. A gente não vai fazer os detalhes aqui, mas para entender a praticidade dos logaritmos de base 10, pesquise sobre característica e mantissa de logaritmo. É muito comum se representar o logaritmo na base 10, omitindo-se a base. A outra base que se destaca é o número de Euler. A função exponencial de base E é a única função que é igual à sua própria derivada. Esse fato tem muitas aplicações nas ciências e em fenômenos naturais. No IMAF 78, a gente falou um pouco da utilidade das funções exponenciais, e no IMAF 113, a gente falou particularmente da base E. Por ser a inversa da exponencial, o logaritmo de base E compartilha de sua importância e utilidade. O logaritmo cuja base é o número de Euler é chamado de logaritmo natural e é denotado por Ln. O logaritmo natural, inclusive, tem uma importante relação com a área da hipérbole unitária e, por consequência, com as funções trigonométricas hiperbólicas. A gente deve falar sobre isso no IMAF futuro. Chamamos de logaritmação a operação inversa da potenciação quando fixamos a base e fazemos variar o expoente. Ou seja, para cada real positivo diferente de 1, seja FA, que vai de R em R, a função que leva x no a elevado a x. A gente chama de logaritmação de base a operação que para cada y real positivo retorna o valor da inversa de FA. As funções que retornam logaritmo, isto é, que são as inversas das funções exponenciais, são chamadas de funções logarítmicas. Observe que o logaritmo é o inverso da operação de potenciação quando fixamos a base.
Já quando a gente fixa o expoente, a função inversa é a raiz. Dá uma olhada lá no IMF 40. Com a invenção das calculadoras eletrônicas, as tabelas de logaritmos não são mais utilizadas. No entanto, os logaritmos não perderam sua importância. Um dos motivos de larga utilização dos logaritmos atualmente é o fato deles serem a função inversa da exponencial. No IMF 78, a gente fala de diversas aplicações dessas funções em fenômenos naturais. Os logaritmos compartilham dessas aplicações. Uma outra importância dos logaritmos se dá pela utilização de suas propriedades aritméticas. No IMF 131, vemos diversas propriedades dos logaritmos. Algumas delas são úteis pra caramba na resolução de cálculos, derivadas, integrais, equações diferenciais, dentre outros. Outra aplicação dos logaritmos se dá quando a gente está mais interessado em saber a ordem de grandeza de um número do que o número exato em si. Por exemplo, num terremoto, em primeira análise, não é necessário saber exatamente a energia liberada, mas a ordem de grandeza dessa energia. Por exemplo, se a gente sabe que um terremoto teve amplitude na ordem de grandeza 2 unidades acima de um outro, a gente sabe então que ele foi 100 vezes mais potente que o outro. No IMF 131, a gente vê que a logaritmação tem a importante propriedade de transformar multiplicações em adições. Juntando isso ao fato de que qualquer número pode ser escrito na notação científica, utilizando o logaritmo de base 10, a gente tem que a ordem de grandeza de um número tem relação direta com o expoente de 10 quando o número é escrito na notação científica. A escala Richter utiliza o logaritmo de base 10. Também utilizam esse logaritmo a escala decibel, que mede volume de som, e a definição de pH, que mede a acidez de soluções. No próximo IMF, a gente vai ver as propriedades dos logaritmos.